Quero voltar à questão financeira do crime organizado. Aqui no Brasil se descobriu que as fintechs estavam sendo utilizadas para lavar dinheiro. Não só as fintechs, como postos de gasolina e até padarias, que são comércios muito menores. Aqui se tem um panorama hoje do quanto o crime organizado movimenta em recursos financeiros. Entre as 14 pessoas que tiveram a prisão decretada, 8 fugiram. Talvez elas nem estejam aqui no país. E aí que entra a minha pergunta. Se mapeou as finanças do crime organizado no Brasil, mas nós sabemos que o crime organizado hoje está baseado, por exemplo, na Bolívia e no Paraguai. Esses países também estão fazendo esse trabalho? Ou é possível que o PCC vá lavar dinheiro do outro lado da fronteira, que é uma fronteira muito grande, 16, 17 mil quilômetros? Inclusive, vocês estão querendo remontar agora um centro de cooperação de polícia internacional. Tem a ver com esse tema que foi trazido aqui pelo César Galvão? Total. Obrigado, César. Obrigado a você. A questão é a seguinte. Primeiro, nós estamos participando, e por determinação do ministro, eu participo, por exemplo, de um programa do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é a Aliança para a Segurança e Justiça, que é justamente um programa de integração de segurança pública de toda a América do Sul e América Latina. Participamos também do programa El Pacto, que é um programa da União Europeia com financiamentos para que haja ações integradas dos países da América do Sul e América Latina na questão do combate ao crime organizado. Estivemos com papel de destaque na MISPA, que é a reunião de ministros de interior e de segurança pública de toda a América Latina, levando planos e ações integradas. E agora, recentemente, já inauguramos, haverá uma inauguração oficial, salvo engano, com a presença do presidente Lula no próximo dia 8 ou 9 de setembro, do Centro de Cooperação Internacional da Amazônia, que é um centro localizado em Manaus, mas que contará e já conta, já tem lá, nós tivemos lá 2 semanas atrás, já tem 6 adidos de polícias dos países fronteiriços que trabalham lá. E os estados que estão também que hoje ficam na Amazônia, né? Exatamente, e são os países fronteiriços da Amazônia e os estados da Amazônia. Então, todos estarão sentados lá e este é o modelo correto. Porque quando a gente fala em integração de base de dados, isso é muito bonito para discurso. Mas é difícil você chegar para a Bolívia e falar, passa toda a sua base de dados para a gente. Isso não vai acontecer. Mas se você tem o boliviano ali do seu lado, você fala, eu estou precisando desse dado, ele pega o telefone dele e conversa com a Bolívia, esse dado vem imediatamente. Mas secretário, uma certa vez eu cobri um grande roubo do lado do Paraguai, que foi numa empresa de transporte de valores. Isso foi em 2017. Eu passei alguns dias lá no Paraguai acompanhando a investigação da quadrilha que era brasileira. E aí surgiu a informação de que o roubo, ou a logística do roubo, tinha sido preparada dentro de um mega condomínio no Paraguai. Eu fui até esse condomínio e descobri que tinha um monte de brasileiros morando lá. Até porque os impostos lá são muito mais baixos, muito mais baratos do que aqui do Brasil. Há, assim, chance das autoridades paraguaias realmente controlarem essa questão financeira do crime? O senhor vê iniciativas para isso? Nós temos várias iniciativas. Recentemente, a nossa Polícia Federal fez uma operação espelhada com a Polícia Paraguaia. Desculpa, mas eu não digo as autoridades brasileiras, não. As autoridades desses países para onde vão. Mas é nesse sentido o diálogo. O ministro Lewandowski, agora o Brasil é presidente pró-tempore do Mercosul, e o ministro Lewandowski está trabalhando com a ministra Bullrich da Argentina, com o ministro do Paraguai, do Uruguai, medidas e ações compartilhadas para que a gente possa justamente olhar para essa questão. Então, essa é uma realidade, esse é um pouco do dia a dia que a gente tem trabalhado. A gente conversa com a Bolívia diretamente, a gente sabe que Santa Cruz de la Sierra, por exemplo, muitas vezes tem ali alguns faccionados morando lá e tudo mais, tanto que eles andaram prendendo e mandando gente para cá. Houve até uma decisão do STJ que acabou soltando de novo. Eu acabei participando disso, na época despachei com o ministro tentando fazer com que fosse preso de novo. Mas, enfim, isso está acontecendo. Eu diria, quando as pessoas me perguntam de segurança pública, César e Valmir, enfim, a toda a bancada, eu digo que eu estou animado, porque eu tenho visto iniciativas por todos os lados, eu tenho visto investimentos. Essas coisas estão acontecendo agora. Não vai melhorar de um dia para o outro, achar que a semana que vem vai estar tudo melhor, mas é um processo
eu acredito piamente que em médio prazo nós já sentiremos uma melhora substancial. Vai lá, Valmir Salaro. Secretário, a gente está discutindo aqui, no direto ao ponto, a questão do crime organizado que preocupa a todos nós. Mas o crime desorganizado, que é o do dia a dia, a gente está perto da Avenida Paulista, são quase 500 celulares roubados por dia. Fora os assaltos, sequestros, todo tipo de crime. Acho que é um código penal inteiro sendo cometido no Brasil a todo momento. Como é que a sociedade pode se sentir tranquila? Porque fica aquela mantra, quer dizer, a polícia prende e a justiça solta. E a gente vê notícias todos os dias de presos que passaram 3, 4, 5, 10 vezes pela cadeia, quer dizer, é só uma passagem e logo depois são soltos pela justiça. Essa questão também que o pessoal discute, que o preso é levado para uma audiência de custódia, é muito criticado por setores da polícia e outros setores, quer dizer, isso vale a pena, isso está contribuindo para diminuir o aumento da violência do dia a dia, do crime desorganizado? Valmir, deixa eu falar uma coisa para você. Escrevi um artigo no jornal aí que saiu há 2 domingos atrás, justamente apontando esse tema. E é interessante porque, mais do que de tanto ouvir essa história, essa frase, polícia prende, judiciário solta, e como eu venho do sistema do judiciário, Ministério Público, eu falei, deixa eu estudar isso. Eu mergulhei nas estatísticas do CNJ, que são estatísticas oficiais da audiência de custódia. E, pasmem, mais de 65% dos presos que são apresentados na custódia ficam presos e são soltos. Os 35%, 37% que são soltos são crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa e etc e tal. Agora, o que acontece? E o título do meu artigo é Entre as evidências e a narrativa das redes sociais, mais ou menos isso, que agora nem eu lembro mais. Mas, veja, o que é importante? Aí acontece um fato que o juiz erra, o promotor erra. Eu fiquei 34 anos no Ministério Público e errei algumas vezes. E o juiz também erra. Não é? Recentemente nós tivemos uma decisão aí, mas logo em seguida a rede social vem, olha aí, operação, aconteceu, etc e tal. Tá todo mundo na sua. Quem vai para a rede social apontar, tá certo, tem mais a que apontar mesmo. Mas a gente não pode alterar um processo que, na minha visão, tá dando certo. Talvez possa admitir um ajuste ou outro, talvez, mas, por exemplo, criticar a audiência de custódia porque um juiz aqui, outro ali erram, e pegar a exceção como uma regra para se mudar a legislação, nós vamos fazer o mesmo, e me desculpem, eu sei que isso aqui eu apanho até em família muitas vezes, é a questão da saidinha. Como eu gosto de dizer, eu disse no artigo, quer dizer, saíram 45 mil presos das cadeias no Natal de 2023. Não voltaram 500. Vamos mudar a lei? Quer dizer, e os 44.500 que voltaram, que cumpriram tudo, são prejudicados. Mas esses 500 voltaram a assaltar. Eu não estou dizendo fazem um estrago. que está certo, isso, etc e tal. Eu só quero que a gente pense, me perdoe, até te interrompendo. Não, imagino. Que muitas vezes a gente está pegando a exceção, a regra, e mudando uma regra que dá certo na maioria, esmagadora maioria das vezes. O que está errado, muitas vezes, talvez é a formação do juiz da custódia, é melhorar essa formação, talvez um mecanismo ou outro jurídico para enrijecer um pouco, falar para o juiz, olhar, sistema, né? Tem um sistema, por exemplo, eu prendi lá, David fui preso. Aí eu tenho 7 passagens por furto, um crime de menor potencial ofensivo. Mas 7 vezes, essa reincidência toda, será que aí eu vou liberado de novo na audiência de custódia? Não é um convite para a pessoa voltar a furtar? Esse é um ajuste que pode ser feito. De se padronizar uma quantidade? Não padronizar uma quantidade. Porque o que acontece, César? Não, diga lá. Que na cobertura policial que eu fazia, a primeira coisa que eu pedia quando eu ia acompanhar uma prisão era ficha criminal. Porque ali eram 10 passagens, 12 passagens. E passagens que muito curtas, né? Que não ficava meses na prisão. E às vezes crimes graves, hein, César? Crimes graves, roubo, né? Mas o que é interessante? Eu acho que o telespectador precisa entender aqui, o internauta, aquele que nos assiste. O que é passagem? Passagem, na nossa linguagem aí do dia a dia, é um registro criminal, que muitas vezes não virou uma denúncia, não virou um processo e que, pela lei, não pode ser considerado, porque, veja, se um dia o vizinho denunciou que eu furtei um vaso da entrada do meu prédio, não ficou provado, foi arquivado o inquérito policial,
Isso até pode constar lá com uma passagem minha, mas não pode impedir qualquer benefício em termos criminais. Agora, numa audiência de custódia, se a gente perceber que tem várias, aspas, passagens que não tem o resultado, acho que a gente tem condições de colocar uma travazinha e falar, desse caso, vamos esperar, vamos prender, vamos ver o que é que dá para um bem maior. Porque acho que a audiência de custódia, só concluindo, Adamo, ela tem mais vantagens que desvantagens, na minha opinião.